A gente vai falar sobre a síndrome de Tourette, ou La Tourette. O doutor vai falar pra gente, explicar. Acompanhe comigo esse VT, que é muito importante você saber, identificar, conhecer e aprofundar. Veja só. A cantora de 20 anos, Billie Eilish, foi filmada recentemente tendo um tique nervoso durante uma entrevista transmitida na Netflix. Após isso, a celebridade postou nas redes sociais que possui síndrome de Tourette e disse ainda que é muito cansativo conviver com o distúrbio, o que causou curiosidade nos internautas. A síndrome de Tourette caracteriza-se por tiques nervosos, motores ou vocais que ocorrem com frequência e intensidade variáveis. Em 80% dos casos, os tiques motores são a manifestação inicial da síndrome, como, por exemplo, movimentos involuntários do rosto. Embora sejam menos frequentes, os sintomas que chamam mais a atenção na síndrome são o uso involuntário de palavrões e gestos obscenos, a formulação de insultos e a repetição de um som, palavra ou frase dita por outra pessoa. Muitas vezes, esses sintomas tornam esses pacientes alvos de risada, o que provoca alto nível de estresse e pode causar constrangimento e frustração. Por isso, é muito importante conhecermos mais sobre a Tourette. Acompanhe agora o nosso papo. Gente, eu estou recebendo aqui o Dr. Vanderlei Cerqueira. Dr. Vanderlei é neurocirurgião, tem um trabalho maravilhoso, opera quase todo dia, né, doutor Vanderlei? Quase todo dia. Quase todo dia. Obrigado, senhor, estar de novo aqui. Obrigado a todos vocês. Na verdade, doutor Vanderlei tem uma clareza e uma facilidade na exposição que é interessante, que é porque tem, além da neurocirurgia, ele é um baita de um comunicador também. Obrigado, doutor. Nem tanto. Doutor, essa coisa da síndrome de La Tourette é uma coisa que a gente já viu eu já vi em filmes, já vi às vezes a gente vê isso até como uma maneira jocosa, mas é uma coisa séria, né? Uma coisa séria. Sim, é uma doença, o que a gente chama um transtorno. Transtorno. Tá? O nome correto chama síndrome de La Tourette, ou síndrome de Tourette. Tourette é o médico que diz... Quem identificou isso foi lá em 1885, 86, era um médico francês, chamado Gilles de La Tourette. Tá? Ele fazia parte de uma equipe, olha só como é que era essa equipe. Tinha um chefe que chamava-se Jean-Martin Charcot, que é considerado o pai da neurologia. Olha que interessante. Só que nesse grupo vivia Gilles de La Tourette, um outro médico importantíssimo que teve uma doença muscular chamada Duchenne. Freud estava na mesma época. Também estava, olha. Tá? Freud. O próprio Parkinson, embora fosse inglês, James Parkinson, faziam parte do mesmo grupo. E o próprio Charcot, ele foi denominando algumas doenças de Parkinson, em homenagem ao James Parkinson. Com esse grupo ali. Com esse grupo. Síndrome de essa vai ser doença de La Tourette, em homenagem a quem descreveu, que foi o Gilles de La Tourette. Interessante. Aí o Freud foi uma linha outra psicanalista, então ele ficou fora desse lado, ele foi seguir uma outra linha. E tem uma curiosidade, o Charcot, que era o chefe de todos eles, foi um médico francês que cuidava de Dom Pedro II. E ele assinou o atestado de óbito de Dom Pedro II. O Dr. Charcot. Dr. Charcot, olha que... Então, essas pessoas, olha como era importante. Tinha um hospital em Paris, ainda tem até hoje, chamado Salpêtrière. E aí todos eles conviviam. As grandes cabeças... As grandes cabeças da neurologia. E que as doenças têm o nome deles até hoje. Doutor, a síndrome de La Tourette caracteriza por quê? A gente às vezes vê, a pessoa, a gente conhece o mais evidente, assim, a pessoa que de repente está conversando e solta um palavrão, um insulto, né? Ou então a pessoa, ela faz um gesto obsceno, né? Ofensivo às vezes, mas que é involuntário. Isso é involuntário. Isso, na verdade, é um tique. Um tique. É um tique. O que é o tique? É aquela contração súbita, tá? Momentânea, de curta duração, involuntária, tá? Aparece de uma forma aleatória e nunca é repetitiva. Ela não tem um tempo marcado, ela aparece aleatoriamente. Eu posso estar conversando com você de uma forma muito bem, de repente tem um tique. Né? Então isso caracteriza o tique. Agora, ele vai ser um tique simples, um tique mais complexo, às vezes a pessoa fica dançando, pulando, gesticulando. Ela pode soltar palavras simples, pode soltar frases mais complexas, pode falar palavrões, pode fazer gestos obscenos. Então tem o motor simples, o motor complexo, o vocal simples e o vocal complexo.
Tá? Nossa, doutor, e tem aquela coisa também do repetir a última frase que do interlocutor, né? É, do interlocutor, né? Aí, é bem olha, isso. tá vendo? Então, assim que funciona, né? ou a pessoa ela repete o final da frase ou ela repete algumas sílabas. E geralmente a pessoa repete, às vezes pode repetir baixo, porque ela às vezes está constrangida, ela repete baixinho. Sim. Às vezes ela repete aquilo. Ele pode repetir várias vezes. Tá? Tem pacientes que vai numa igreja e fica fazendo sinal da cruz várias vezes. Não para nunca. Não para o tempo todo. De repente desaparece, ela continua de novo. Então, isso é uma coisa que não tem controle, isso é involuntário, mas não incomoda o paciente. Ah, não incomoda o paciente? Sendo esporádico, não incomoda. Incomoda quem está do lado. A pessoa se sente... A pessoa do lado já tem relatos, vários relatos, né? Que a pessoa que tem a doença de La Tourette, a síndrome de La Tourette, ela é agredida. Que isso? Ela é espancada. Entende? Alguém fala, isso é doença do demônio. Não existe isso. É dela. Ela adquiriu isso ou geneticamente, ou familiar, tem relatos familiares, tem o meio ambiente, tem alterações neurológicas, chamado neurobiológica. Então, existem várias causas. Não se sabe a única causa até hoje. Interessante. Parece piada, mas lá em Lavras, na cidade, eu conheço... Eu sou de Pouso Alegre, Pouso Alegre, Minas. Eu não vou dizer o nome da pessoa, porque eu tenho parentes ainda. Ele apanhou porque ele tinha um tique de piscar o olho assim, ó, meio galanteador. E dizem que ele olhando para uma mulher, ele piscou o olho, o marido veio e bateu nele, ou seja... Esses relatos são muito comuns. Muito comum, porque são coisas que é mais comum do que a gente pensa da Tourette. Na verdade, a incidência é em torno de 1% da população. 1%? 1%. Então, tá? É pequeno, mas acontece mais, começa mais nas crianças. Isso que eu ia perguntar. Crianças têm? Então, começa geralmente 2 anos, 4, 5 anos, aí vai até a adolescência. Tá? E depois da adolescência tende a desaparecer espontaneamente. Ah, sei. Mas alguns casos vão continuar a vida toda. Né? Então, quando esses tiques simples ou complexos incomodam o próprio paciente, às vezes ele não tem o rendimento na escola, os professores não entendem, os colegas não entendem, ou seja, os seus pares não entendem, ele começa a ser alijado. Então, a gente tem que ter uma noção geral. Porque às vezes o próprio tique não causa problema para a pessoa, causa quem está ao redor. Então, interessante. Tem uma série chamada The Middle. The Middle é uma série interessante. The Middle é um lugar no meio do nada. The Middle tem um menino, ele deve ter por volta de 10 anos, e ele tem essa coisa de repetir a última frase que é falado. Os pais comentam alguma coisa e ele repete a última frase. Mas ele repete baixinho, para que ninguém vê, Então ele sempre repete aquela última frase. É Tourette, então. Às vezes pode ser só um tique. Só um tique, só uma Às vezes não está incluso na síndrome de Tourette. Só que a síndrome de Tourette tem uma característica. Tem outras manifestações juntas. Por exemplo, o toque. Transtorno obsessivo. Que é aquela coisa de repetir sempre a mesma coisa. Aquela pessoa que tem impulsividade, tudo arrumadinho, tudo certinho, tem que estar arrumando a roupa certinho. Então, geralmente no Tourette está junto o toque. Mas também pode estar junto o TDAH. Ah, que interessante. Então, existem essas porcentagens e que às vezes não é a própria Tourette que causa um grande problema. Às vezes é o TDAH, às vezes é o próprio toque. TDAH, só para o pessoal entender, a TDAH... É um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Sei. Tá? Então, isso está dentro da síndrome que o paciente tem. O Tourette, esses tiques, e o TDAH. Tem o tique e tem o toque. Tem o tique e toque, né? Interessante. Tique e toque. Tem um tique que é uma... E tem o toque que o toque, é o transtorno obsessivo compulsivo. O síndrome de La Tourette, ele é algo psíquico ou neurológico, doutor? As duas coisas. As duas coisas? As duas coisas. Na verdade, são vários fatores. Tá? Nós temos fatores de causas genéticas, familiares, neurobiológicos e psicossocial.
Então o negócio é complexo então é mesmo. uma coisa bem mais... É um transtorno bem mais complexo. Se fosse basicamente neurológico, podia, de repente, até fazer uma cirurgia e estaria tudo Existem cirurgias. Existem cirurgias mas vamos primeiro o que é o melhor. O que é melhor? O melhor é o tratamento clínico. Primeiro é fazer o diagnóstico. Teve-se o diagnóstico com orientação dos pais, orientação da pai e mãe, orientação de professores, uma avaliação psicológica, neuropsicológica. O primeiro tratamento é psicocomportamental. Não, ainda sem remédio. Ainda sem remédio. Sem remédio. Claro que às vezes o neurologista, ou até mesmo lá no interior do Brasil, tem essas manifestações, ele vai estudar, vai pedir informação. Podemos tratar se tem o toque, pode tratar se tem o TDAH junto. Sei. Resolveu, às vezes melhora tudo, o paciente fica mais calmo. Então, vamos tratar inicialmente o psicossocial, comportamental, orientar os professores, orientar os coleguinhas da escola, porque senão ele vai se afastando, né? E não vai tendo o rendimento adequado. Então, a gente trata isso. O médico entra, claro que ele também faz parte dessa equipe, com medicações. Existem medicações? Existem medicações. Agora, o Latourette não tem uma cura. É uma das doenças que não tem cura. Ele vai conviver, Ele vai conviver, vai administrar, vai ter uma remissão, uma diminuição desses tiques que incomoda ele, que incomoda a família, que incomoda todo mundo ao seu redor. Mas ele não incomoda tanto. Olha aqui, o que o senhor falou. A gente vai acompanhar agora um depoimento de quem convive com a síndrome de Tourette. Veja, vamos ver. Eu já sabia que eu tinha essa questão dos tiques, né? Essa questão de ficar toda hora assim. Eu bato muito no nariz, assim, que é um dos meus grandes tiques. E, assim, eu tive isso desde criança. As crianças mesmo na escola, meu apelido era de louquinha. E aí, um dia, eu perguntei, assim, pra professora se ela não ia fazer nada. E ela falou assim, mas você parece mesmo louca. Piscando assim. Só que criança, né? Eu tinha uns 8 anos, eu fiquei muito mal. Passaram-se os anos, né? Eu tentei retrair, só que assim, isso é inválido, porque cada vez que você tenta retrair uma coisa, ela piora, né? Então você começa assim, fica uns tremelique assim. Aí, uma vez eu fui ler uma matéria que tinha e tava lá, síndrome de Tourette. Aí eu fui ler sobre isso, porque na capa tinha uma criança fazendo assim. Eu falei, gente, isso é meu. Isso é totalmente meu. Aí eu fui lendo. Falei, gente, é isso que eu tenho, é síndrome de Tourette, né? Interessante, ela teve... Primeiro, louca é a professora, né, gente? Louca é a professora. Não, posso falar uma coisa? Desde quando foi descrita, lá em final de 1800 até 1960, é uma daquelas doenças que ficam escondidas. Sei. Os médicos não dão importância. Entendi. Ou por falta de conhecimento, ou conhecimento científico que não tinha na época, hoje tem. Até que ela foi reavivada ou redescoberta. Sei. E aí começaram-se a achar as teorias, as prováveis causas. E essa informação que vocês dão é importante. Quantas pessoas aí no interior do Brasil têm e que nem tem tiques, mas às vezes não tem Tourette? Né? Gente, olha, interessante. Às vezes vocês têm tique e às vezes não. Não é a síndrome da Tourette. É a síndrome de Tourette. Então procura. Às vezes tem um tique, mas não é. Não é. Então a síndrome da Tourette é um transtorno. Tem toque associado, tem o TDAH associado, tem os tiques motores, tem os tiques vocais. Isso que ela fez, mexer no nariz, mexer nos olhos. Às vezes a pessoa bate a cabeça, se machuca. Então, aí, quando está incomodando a própria pessoa, as pessoas do lado, a família, vamos procurar ajuda. Doutor, a coprolalia e a copropraxia. Vem do grego, é a questão... Tudo do grego, né? Tudo que se refere à questão de dejetos, de ruim, do ser... Então, a coprolalia é essa coisa da pessoa falar palavrão. Falar palavrão. Ela fala isso sem querer. Entende? Isso é involuntário. De repente ela está numa conversa e ela solta um palavrão. Ela pode estar dentro de uma igreja e falar um palavrão. Fala um palavrão. Ela não está agredindo ninguém, é dela. E a copropraxia é o gesto obsceno. Faz um gesto. Faz um gesto obsceno. Então a pessoa que está do lado sente-se ofendida.
Aí fala, isso é coisa do diabo. Não é. Não é coisa do diabo. Não. Começa a agredir até a pessoa que tem a Tourette. Então, falta conhecimento. E essa difusão de conhecimento da imprensa é muito importante. Fundamental. Muito importante. O senhor falou assim, não é só ter uma coisa, só um tique. Por isso que a palavra síndrome vem É um transtorno. Síndrome é coisas que caminham junto, né? Síndrome são sinais e sintomas. Sinais e sintomas que estão juntos. A gente tem uma queixa e tem um sinal. Tem um sinal. Então, isso é uma síndrome. Doutor, é o melhor tratamento para Tourette? Então, como nós estávamos falando, começa com o psicossocial. Psicossocial. Tá? É o primeiro caminho. Aí, eventualmente, vai ajudar, melhorou, ou o paciente vai melhorar até sem tratamento, vai desaparecer. Lá na adolescência, você falou que de repente desaparece. na adolescência pode desaparecer. Nada acontece. E vai levar a vida normal. Mas aí entra o médico quando tudo está ruim, quando está incomodando. Então, tem medicações que elas não são 100% específicas. Existe uma ampla gama de medicações. Então, o médico tem que saber o seu pró e o seu contra. Sei. Porque não é só dar o remedinho e achar que vai desaparecer. Às vezes o remédio vai deixar sonolento, vai deixar mais lento, vai deixar a pessoa às vezes enrijecida, né? Vai deixar a pessoa obesa. Então tem que saber usar. Agora, se nada ajuda, e também tem a psicoterapia. Isso mesmo. Também tem a psicoterapia, não podemos esquecer. Na verdade, o tratamento ele é multiprofissional. Só naqueles casos extremamente graves, aqueles casos que tratamento não resolvem, falhou o tratamento, o paciente está sendo prejudicado, a última coisa é pensar em cirurgia. Tá? Existe uma cirurgia? Então? Existe uma cirurgia que hoje é mais utilizada, que chama-se implante de eletrodo cerebral profundo. Como o do Parkinson? É semelhante, é igualzinho, só tem que achar a região correta. Né? Porque lá dentro do cérebro, então existem no cérebro uma região que chama núcleos da base, tá? Região de tálamo. Então tem que saber colocar através de mapas específicos, de computadores nos ajudando durante a cirurgia, atingir o lugar certinho. Só que quando você atinge esse lugar bem específico, ele é ligado através sai pelo crânio. É um eletrodo, é um fiozinho, um eletrodo. Ele é ligado a um fiozinho debaixo da pele, ele é implantado aqui no tórax, como se fosse... É igual um marca-passo. Então, ele vai dando estímulos. Porque o marca-passo é a bateria que vai jogando. Uma bateria que ela é renovável a cada 1 ano ou a cada 2 anos. Hoje em dia, nós temos baterias recarregáveis por telemetria. É mesmo, você pode botar aqui, né, igual carrega o celular. E recarrega, não tem? Mesmo? É igualzinho. Só que o preço não é barato. E não é em qualquer lugar. E o consentimento não é o paciente, é a família, vários médicos, psicólogo, psiquiatra e até opiniões de outros profissionais para concordar. E tudo tem que ser assinado. Doutor, a síndrome de Tourette, quem tem, isso não vai atrapalhar ela viver, não vai atrapalhar. É uma pessoa normal. Ela pode ser um profissional, ela pode ser médico, pode ser dançarino. Piloto de avião. E os seus riscos, né? Aí que tem os seus riscos, né? É que aí nós não podemos esquecer que aí o paciente ele tem direito, síndrome de Tourette, olha, presta bem atenção, ele tem um RG especial. Tem? Tem, é um portador, é um paciente espacial. De repente... E tem outra coisa, que ele tem direito, como idoso, a receber um salário mensal do governo. Um salário mínimo. Olha aí, gente, você não sabia disso. Tá? Qualquer pessoa que tem deficiência, idoso a partir de 65 anos, ou qualquer pessoa que tem alguma deficiência, independente da idade... Ela tem o direito. A lei de assistência social, o INSS dá um salário por mês. Para essa pessoa. Entende? Olha que coisa. Onde você vai poder comprar remédio, você vai conseguir se adaptar. É o Estado bem social nos ajudando os pacientes. Vai pegar remédio de graça também. Então, isso tem que ser difundido também. Tem que ser difundido. Doutor, olha, mais uma vez, eu fico sempre muito agradecido pela presença do senhor, mas embasbacado pela clareza de exposição. Tem uma hora que eu não sei mais o que perguntar, porque o senhor é tão claro que não tem mais o que... Mas eu tenho que falar para vocês
para todo mundo aqui e tem que falar para minha tia Lavina. Meu Deus, a tia! Meu Deus, a tia de Congonhal, ela tá lá? Tá lá assistindo. Muito obrigado. Eu já falei com o Dr. Vanderlei que a senhora está convidada para vir aqui no programa. A próxima vez que ele vier, a senhora vem aqui no programa junto. Tia Lavina. Tia Lavine, né? Então, e ele não vai falar nada, só a senhora. Coitadinha. Doutor, muito obrigado. Obrigado a vocês, mais uma vez. Mesmo, obrigado mesmo, muito obrigado. Estou à mesmo. disposição. E olha, eu quero que o senhor volte aqui porque é muito bom, isso é muita informação, é muito boa para todos nós. A gente vai para o intervalo, voltamos rapidinho, viu, gente?